o São Paulo empatou, trouxe um bom resultado do Ceará, mas a pergunta não é essa. A pergunta é, o São Paulo deve tentar a anulação do jogo. O que vocês pensam? Não esqueça que o jogo sendo anulado, você joga de novo. Não é que ele se anular o jogo, o São Paulo joga de novo. Você pode perder o jogo. Você pode perder o jogo, pode perder vai ser de novo no Ceará, vai acumular mais jogos, ou deixa barato, tá tudo certo esse empate por lá. O que vocês gostariam de falar sobre esse tema? Se você olhar juridicamente, você tem motivos para anular o jogo. Você tem motivos. Houve um erro de direito. Precisa acreditar também que o tribunal será sério, que é uma coisa mas você difícil. pleitear, enfim. De fato, o árbitro reiniciou o jogo, e a partir do momento que o jogo é reiniciado, você não pode mais mudar uma decisão. Houve um erro de direito, que é um erro no cumprimento da regra, né? O erro, de fato, é um erro... Sim, marcou uma falta que não foi, ok, que é um erro de arbitragem. Mas o erro de direito que causa anulação é um erro na regra do jogo, e o árbitro errou. Ali é a regra do jogo. Ele reiniciou um jogo e depois ele parou e voltou atrás numa decisão. Então ele não poderia fazer isso. Então, juridicamente, você tem motivo, sim, para anular o jogo. Você tenta acreditar nas coisas, assim, né? Meio sonhador, né? Eu espero que o São Paulo não peça anulação. Porque, de fato, o gol foi bem anulado, foi um gol ilegal, né? O gol estava impedido, o Pablo, no primeiro lance da jogada, ele estava impedido. Então o gol realmente foi ilegal. A arbitragem errou nesse procedimento, mas acabou acertando na decisão. E assim, o jogo reiniciou por alguns segundos. Quer dizer, ele anulou um gol ilegal de maneira ilegal. É isso? Então, o resumo da ópera é isso. Juridicamente você tem motivos para pedir anulação e para conseguir a anulação. Mas eu espero que o São Paulo não peça, porque assim, a minha visão é o jogo. E o jogo terminou com um placar justo e aquele reinício de poucos segundos não mudou nada no que foi o jogo. Eu sempre tento manter o que aconteceu no campo, porque é um campeonato de futebol, né? Não é um campeonato jurídico, né? É um campeonato de futebol. E no futebol acertaram na anulação e o jogo foi 1-1. O jogo de futebol terminou 1-1. Espero que não, mas de fato, juridicamente há motivos para anulação. Eu anularia muito o jogo. Se fosse o São Paulo, eu iria para a justiça, porque para mim é um caso claro, entendo tudo que falou o Bruno também. É um caso claro de erro de direito e que a gente não pode deixar passar batido. Mas teve aquele Botafogo e Palmeiras na Arena Newton Santos, foi algo parecido, mas ali não havia o apito. Foi um sinal e a regra mandava ter o apito. Houve a final do Corinthians e Palmeiras também, que usaram imagem, na época não podia usar. Mas é verdade, não, ok. São erros de direito, você não pode fazer. Mas ali uma grande discussão. Pra lá, mas agora falando sério. Não mas eu tô falando sério. Eu sei, mas você... Os caras ajeitaram. Okay. E não duvido que o tribunal ajeite isso também. Também, mas Flávio, mas é bom deixar muito claro. Agora está tudo tipificado para se consagrar um erro de direito. Porque se houve o muito apito, claro o erro, sim. E se houve o gesto do árbitro voltando... É diferente do Botafogo e Palmeiras e do VAR Jabuticaba do Palmeiras e Corinthians. A norma do erro de direito é a confissão do árbitro. Não. É na confissão do gestor, não é a confissão. Não, nesse caso não, Flávio. Ele pode... Se ele não negar, você vai ter que apresentar provas que convençam. Mas a prova é claríssima. Tem apito, tem sinal dele. Mas a prova do jogo do Palmeiras e Corinthians também era, o tribunal ajeitou. Não era. Ontem você tem o apito, você tem o sinal dele mandando jogar. Esse você tem todo. Ele pode falar assim, olha, eu apitei pra dizer pra esperar um pouco. Não, tá claro, ele apita, o jogo. Eu sei que tá claríssimo, eu sei que tá claro, mas o tribunal não é sério. Mas peraí, Flávio, esquece num primeiro momento tribunal sério. Vamos falar do que deve ser feito e é em nome do futebol, não é em nome do São Paulo, não é contra o Ceará, é em nome do futebol. Há um erro claro de... Primeiro tudo, não precisa discutir, estava impedido. É indiscutível que o VAR conseguiu ser o pior VAR da história da humanidade. E mais indiscutível ainda que o árbitro experiente como falou, olha, desculpa, velho, sabe o que aconteceu algumas vezes? Eu errei, mas já reiniciou o jogo. Claro. Não tem como voltar. Então tem como voltar o jogo. Nesse caso, é um erro de direito. O jogo tem que ser... O São Paulo tem que ir ao tribunal e o tribunal tem que cancelar o jogo, suspender o jogo, anular o jogo, no caso, mais corretamente, anular o jogo e jogar de novo. Aí você pode fazer arguição. Mas de repente mais uma viagem, mais um jogo que eventualmente São Paulo pode perder. Pode perder o ponto que você ganhou. Pode cansar. Ok, tudo isso você pode discutir.
Perfeito. Mas esse é o típico jogo para... Não é para passar este país a limpo, mas é o caso claro que não se pode deixar o jogo não ser... Passar por cima. O jogo tem que ser anulado. Que é um erro claríssimo de direito. Não tem como você falar de... Não tem a filigrana jurídica, que outras vezes a gente já viu que sacanearam, mas nesse caso, de novo... E não é que São Paulo... o poder das filigranas jurídicas não tem a dúvida, mas esse é o jogo claríssimo que tem que ser anulado e tem que ser refeito. E o árbitro, na súmula, disse que não houve nada anormal no jogo. Então, isso já é um fator que dificulta muito. Mas dificulta mais. Ele não confessou. A imagem e o áudio, porque nesse caso é muito importante, o que não havia, o que não houve, e por aí se deu naquele Botafogo e Palmeiras, porque estava claro que o juiz reiniciou o jogo, mas a regra é muito clara também que você precisa reiniciar com o apito. Ele errou de errar, mais ou menos aí. Nesse caso não, é o ato jurídico no caso perfeito ou no caso imperfeito. Ele apita e manda o jogo. Para dizer que... Para esperar um pouco. Não é fácil. E aí o tribunal... eu sei, depende do mas que é claríssimo, é claríssimo. Você sabe como é que são os julgamentos aqui no Brasil, sim, né? Flávio, Eles falam assim, olha, nós temos que fazer isso, nós temos que anular o jogo. Ou, olha, você vai pro julgamento, mas não pode anular o jogo. Aí eles acham um jeito de não anular. Resumindo o que os dois estão discutindo, que houve o erro. Mas o tribunal pode recontar a história. É isso que eu ia falar. Cansaram de fazer isso. Seguinte. Por isso que dá pra concordar com todos aqui, entendeu? Eu faria, se eu fosse São Paulo, eu iria correr atrás dos meus direitos. Ponto. Aí existe o risco de você se dar mal. Mas você tá correndo atrás dos seus direitos, você vai com uma condição de talvez de vencer também, ganhar os 3 pontos ali. Não tem nem torcida pra botar culpa de apito da torcida, hein? Não tem nem isso. Então, foi como diria o Karsug, né? Clamorosa a situação. Clamorosa. Essa foi clamorosa. Então, acho que aí eu pulo do Bruno pro Mauro pro Flávio. Acho que o tribunal pode encontrar uma brecha de alguma coisa fantasminha. Pode, mas é vergonhoso. Por isso que eu vou falar um negócio pra você. Eu não entendo, Flávio. Eu tento entender, meus irmãos amam futebol americano. Eu não entendo nada. Eu tento entender, mas não entendo futebol americano. Eu não entendo. Só que eu acho uma coisa fantástica o que acontece lá. E eu acho que se acontecesse aqui, o que não vai acontecer nunca também, é poder ouvir o que a arbitragem tá falando. Isso eu acho fantástico. Mas eles estão liberando algumas coisas. Os áudios das conversas? Não, mas tô falando durante o jogo. No jogo. Não, estão liberando algumas coisas. Pra transmissão? Eu não vi ainda. Ontem eu ouvi algumas coisas. Eu não vi ainda no pênalti do Corinthians. Ontem deu pra ouvir a conversa no VAR, no pênalti pro Corinthians. Ele fala assim, olha, então foi pênalti e do cartão amarelo pra aqui no Não, ele fala assim... Mas, Flávio, eu já ouvi também, quando ele vai pro VAR, mas... Eu dou cartão amarelo pra quem? Qual é o número? A gente já sabia que ele ia fazer aquela imbecilidade que ele fez dando aquele pênalti antes. Não, mas ela não é legalmente aberta. Ela é porque não dá pra ouvir o vídeo, só dá pra ouvir isso você não escuta. Porque teria torcida, no caso, você não ouvir nada que tá acontecendo em campo. Então, da mesma maneira que a gente escuta treinador... Não, Flávio. Aí, eu sou a favor de ouvir essa conversa. Eu também sou. Eu sou a favor de ouvir essa conversa. Entendeu? Quem não deve, não teme. Então deixa tudo aberto. Agora, só falando do São Paulo, Flávio, você vai falar do São Paulo, do futebol do São Paulo. Sabe o que acontece? É você acreditar. Isso serve para todos os times que estão na pindaíba. E daí, de repente, tem uma sequência boa. Você acreditar que você já é o top dos tops. O São Paulo é um time que oscila ainda muito. Durante o jogo ainda oscila muito. Sim. Então, tem várias situações, porque o São Paulo teve uma sequência... O Vampeta que fala aqui, né? São Paulo encaixou com o Flamengo. Tem coisas assim, encaixou o futebol com o Flamengo. Acontece muito isso no futebol. Isso acontece. É óbvio que o São Paulo... Ontem eu tava conversando com o Chacon falou assim, vai pegar o Bahia, vai pegar o Ceará. Fácil. Eu falei, não é fácil. Não é, porque seria se a gente colocasse em campo a tradição, a história, a camisa, o peso, tudo isso seria. Mas os anos estão mostrando que isso não é a realidade de São Paulo. Você não vai pro Nordeste, Flávio, e mesmo numa situação normal, você não encontra facilidade para ganhar de um Bahia, de um Fortaleza, de um Ceará. É muito nivelado. O nível é muito parecido. É muito nivelado. Verdade. Só os salários são diferentes. Mas aí que tá a incoerência, né? Porque então se o nível é parecido, você não deveria pagar o salário que você paga nos grandes clubes. Eu prefiro que pagasse mais para o pessoal todo mundo ganhar, entendeu? Mas é isso. Então, torcedor do São Paulo, calma. É óbvio que o São Paulo pode ganhar um título, tem mais condições do que anos anteriores. Mas calma, paciência. Já esperou até aqui? Espera mais um pouco. Não comete o erro
do São Paulino dos últimos anos de ter 4, 5 vitórias e já virar o Jason.